Como podemos atingir o equilíbrio entre querermos prosperar e ao mesmo tempo estarmos satisfeitos e gratos com a nossa renda? Como nós nos comportaríamos com nosso dinheiro se considerássemos a cada compra que fazemos que estaríamos gastando o dinheiro de outra pessoa? Nós seríamos cuidadosos ou aproveitaríamos para gastar mais à vontade? A palavra de Deus nos mostra, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, da seguinte forma: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Jesus disse essa frase em meio a uma multidão que o ouvia, depois que um homem havia falado sobre questões pessoais, sobre uma herança que estava dando confusão em sua família. O Senhor Jesus aproveitou a oportunidade para mostrar a todos que é importante que nos protejamos contra todo tipo de ganância e enfatizou que a vida não é medida pelo quanto nós possuímos. Jesus também conta uma história em Lucas 16, versículos de 1 a 13, de um homem rico que contratou um administrador para cuidar das suas propriedades. Quando o gerente foi acusado de administrar mal o dinheiro do seu mestre e foi chamado para prestar contas da sua mordomia, esse que fora contratado elaborou um plano. Ele já sabia que ia perder o emprego e resolveu fazer alguns amigos que o ajudariam quando ele fosse demitido. Então ele convocou todos aqueles que deviam dinheiro ao seu senhor e baixou as suas dívidas. Se alguém devia 800 galões de azeite, ele mudou a dívida, anotou agora para 400 galões. Quando o patrão dele soube do que ele havia feito, ele teve que admirar o desonesto por ter sido tão esperto. E Jesus enfatiza que, na verdade, os filhos deste mundo são mais astutos em lidar com o mundo ao seu redor do que os filhos da luz. Na parábola, Jesus não elogiou de forma alguma a desonestidade desse gerente corrupto, mas destacou a sua astúcia. E o que é astúcia? Ser astuto significa que a pessoa age com inteligência, age com estratégia e engenhosidade. Essa pessoa analisa um problema com clareza, sabe o que precisa ser feito e então descobre uma maneira de resolver. Deus quer que nós aprendamos a sermos biblicamente astutos com o nosso dinheiro pelo resto da nossa vida. Com essa história, podemos aprender 4 coisas que não devemos fazer em hipótese alguma na nossa vida financeira ou com o nosso dinheiro. Podemos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 1, da seguinte forma: E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Aqui vemos que tudo o que temos pertence a Deus e é uma concessão que Ele nos dá, inclusive os nossos bens e riquezas. Nós devemos ter cuidado para não desperdiçarmos o que pertence ao nosso Senhor. Em segundo lugar, devemos entender que não podemos amar o nosso dinheiro. Nós precisamos decidir o quanto antes se Deus será o número 1 em nossa vida ou se ganhar muito dinheiro será o nosso principal objetivo. E é isso que temos buscado. A palavra diz que não é possível fazermos as duas coisas. Podemos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13, da seguinte forma: Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus aqui deixa bem claro que ninguém pode servir a 2 mestres, pois iremos odiar a um e amar o outro, nós seremos devotados a um e desprezaremos ao outro. Não temos como servir a Deus e ao dinheiro. Em terceiro lugar, nós não podemos confiar no nosso dinheiro. Sabemos que não importa quanto dinheiro temos, sempre há a possibilidade de que ele seja perdido. Aquele gerente irresponsável e omisso
aprendeu isso rapidamente, o que podemos ver em Lucas capítulo 16, versículo 3. Ele diz: "E agora? Meu chefe me demitiu, perdi o emprego." Se quisermos estar seguros, o centro de nossa vida deve ser construído em torno de algo que nunca pode ser tirado de nós. E só há uma coisa que nós nunca conseguiremos perder, que é o amor de Deus por nós. Em quarto e último lugar, vemos que não devemos, em hipótese alguma, esperar que o nosso dinheiro nos satisfaça. Quando acreditamos que ter mais nos tornará mais felizes, mais seguros ou mais valiosos, estamos seriamente enganados, porque o dinheiro nunca nos satisfará. Quem amar ao dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Foi por isso que Jesus, no versículo inicial dessa mensagem, disse para nos guardarmos de todo tipo de ganância, porque a vida não é medida pelo quanto nós possuímos.